Olá, seja muito bem-vindo ao Tati Talks. Tati Talks, aqueles momentos que nós temos aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa escola Tati e tudo que tem esse ecossistema educacional aí, esse mundo gigantesco que nossa escola faz parte. Então, hoje, gostaria de conversar, ninguém mais, ninguém menos, ele, o jovem polido, Adriano Polido, o coordenador do ensino médio e do pré-vestibular da nossa escola. Adriano, muito bem-vindo. Eu que agradeço, jovem Pinheiro. É isso aí, jovens. Vamos lá, Pirão. Adriano, muito bom ter você aqui. A gente tem conversado muito assim, né, sobre a escola de Mamando a Caducando. E você pega os meninos ali numa fase importantíssima, todas as fases importantes, cada uma com o seu segmento. E aí fica a dica aí, nessa série nossa, falando desse resultado que é o PISA, que saiu, né, o PISA para escolas. Nós estamos trazendo, e aí foi feito com os alunos do ensino médio, né? Isso com os alunos dentro da faixa etária de 15 anos, né, Pedro? É, Então, tem isso é todo. legal. Vale aí um bate-papo com o André. O André explica um pouco mais Isso. sobre a faixa etária. É 15 anos, e aí nós mandamos um tanto de nomes para eles tendo essa faixa etária e eles escolheram os alunos. Na verdade, a gente manda a nossa base de dados dos alunos que estão dentro desta faixa etária. Então, alguns alunos dos nonos anos, a maior parte dos alunos estavam na primeira série do ensino médio Certo. e alguns alunos na segunda série do ensino médio. Então, você manda o Você banco de manda o banco e eles dados, devolvem. eles escolhem uma porcentagem de alunos do banco de dados que você forneceu e aí você vai aplicar a avaliação. Show. E aí nós tivemos esse resultado que nós estamos comemorando aí. É isso Uma aí. escola, e aí chegou nesse slogan, uma escola de primeiro mundo. Continua o primeiro aí, né? Ó, é o primeiro lugar do Enem, estamos lá, muito bem colocado no PISA, a É isso aí. porcentagem de alunos aprovados na terceira série, gradativamente, ano a ano, ela vem Ela vem crescendo crescendo, e isso é um outro bate-papo que a gente precisa ter, né? isso é muito bacana, por quê? Porque assim, nós estamos focados numa aprendizagem baseada em dados, esse é o grande segredo. Com a implementação da metodologia Z, nós começamos gradativamente a aprender a trabalhar com os dados. Então, nós estamos colhendo as informações, analisando as informações e implementando as melhorias. Então, é muito forte a metodologia Z. A metodologia Z ela é fundamentada na metodologia do ciclo PDCA. Certo. Então, você tem todas as etapas, inclusive a última etapa, que é a etapa que você vai atuar nas incorreções. Então, o aluno tem a possibilidade de aprender com os seus erros. PDCA. É Explica aí isso. para quem tá vendo, de repente a família não conhece, a pessoa não sabe. O que é essa metodologia focada aí? Você já falou do atuar, mas como que funciona isso? É uma metodologia que você tem a etapa do planejamento, então isso é muito bacana. O planejamento, você tem todo ele no material didático, aí você vai ajudar os alunos na organização dos horários para os estudos, então você vai fazer o planejamento. Depois, no próprio material, você tem lá a etapa do checar, a etapa do executar. Então você tem as baterias de exercício, então são baterias que você começa lá com os exercícios de fixação. Então são exercícios com o primeiro nível, são os exercícios fáceis. Então é assim que você analisa um material. Depois você tem uma segunda bateria que são os exercícios propostos. Lá você tem os 3 níveis, os exercícios fáceis, os médios, os exercícios difíceis. Depois você tem uma bateria de exercícios de aprofundamento com um nível Que aí elevado. já é Isso. hardcore, o nível maior. E se o grande diferencial da nossa metodologia, para cada capítulo você finaliza com uma bateria chamada de folha Z, é um mini simulado. Então o aluno que está nas turmas de primeiras e segundas séries, a cada 2 semanas ele está resolvendo esse mini simulado. São 5 questões para ele validar o conhecimento aplicado dentro daquele capítulo. Então, o bacana, Pedro, quando a gente fala assim que a gente está trabalhando com aprendizagem baseada em dados, é isso. O aluno resolve, é claro que é no material impresso,
ele entra na plataforma, publica os resultados, aí de imediato ele já tem o gráfico lá de engajamento, o gráfico de desempenho, a coordenação recebe estas informações, o professor recebe estas informações, o professor tem lá todos os gráficos de desempenho por aluno, ele tem por questão, aí o professor faz as análises e já implementa o quê? As melhorias. Fala, Adriano, mas como que vai dar tempo para implementar as melhorias? Pedro, na verdade, a nossa escola, nesse retorno da pandemia, nós transformamos todos os nossos horários de plantões, aquele horário que o professor ficava à disposição para tirar a dúvida, para RPAs. Então, para os alunos das turmas de primeiras e segundas séries, é um RPA. O que é o RPA? É isso, eu ia te perguntar, o que é um RPA? É a retomada para o aprendizado. Então, é muito bacana. Então não é só chegar lá e falar, olha, não, eu tenho dúvida, aquele plantão de dúvida caiu, ele não existe mais, então. Não existe. Então, o professor, ele realiza todo um trabalho. Então, no dia lá, vamos supor que hoje você teve aula lá de matemática, física e história. Certo. No período oposto, você vai ter uma aula com o próprio professor lá. O próprio professor? O próprio professor. De Poxa. física, de química, do mesmo jeitão. Então, é no mesmo dia da No aula. mesmo dia da aula, eu já consigo atuar no que, de repente, eu fiquei com alguma dúvida e com o mesmo professor. Com o mesmo professor e, na verdade, o professor vai ensiná-lo a como estudar. Tá? Então, por exemplo, eu sou professor de matemática. Sim. Então, no período da manhã eu trabalho um conteúdo, quando o professor está explicando um assunto, ele aplica aquele assunto em alguns modelos, que são exemplos. Aí ele dá um tempo para o aluno estar resolvendo, por isso que a gente fala que o aluno tem que participar da aula no formato ativo, então ele tem que estar ali conectado com o professor, o momento que ele está realizando as anotações ou ele tentando resolver quando o professor dá um tempo, isso ajuda a melhorar a concentração. Aí vem para o período oposto, aí sim o professor ele já escolhe, ó, vamos refazer determinados modelos. O professor dá um tempo para o aluno tentar refazer e a gente sempre coloca para os alunos, jovem, isso acontece, não é somente com vocês, acontece com todo mundo. Você entendeu a explicação do professor no período da manhã, você registrou as informações, só que agora você vai lá tentar resolver. Por isso que eu estou falando tentar, porque você em alguns momentos você tenta e não consegue. Mas aí é onde entra o professor para ajudá-lo no processo. Então é assim, o aluno tem que aprender a estudar. Então a parte de exatas, ele começa refazendo alguns modelos e depois, gradativamente, ele vai indo para a tarefa que o professor colocou. E o professor vai conduzindo todo esse processo no período da tarde. Então isso é muito bacana, tem dado muito certo. É claro que gradativamente nós estamos repondo essas lacunas que ficaram pela pandemia. Sim. Então é um processo agora, é um trabalho e trabalhar com as informações te dá realmente o caminho correto. O caminho, onde está né? a gente ouve falar bastante de lacunas, os gaps de aprendizagem e tal. E atuar em cima que você consegue. Se aqui não está o meu problema, beleza, aqui eu já consigo segurar um pouco mais para poder focar onde realmente está o meu trabalho. Isso é um trabalho assim, sala inteira. Você olha para a sala e faz, ou a gente consegue fazer esse trabalho individual aí? Não, mas na verdade é um trabalho que o professor, ele trabalha com a turma. É claro que aí, no período oposto, o professor monta algumas dinâmicas, ele dá um tempo para os alunos resolverem. Em alguns momentos, ele coloca os alunos para trabalharem a resolução em grupo. Isso ajuda muito, porque quando o aluno vai ensinar o outro, assim, a linguagem deles é muito próxima e aquele que está ensinando, na verdade, realmente ele está aprendendo. Está aprendendo demais, segredo, né? A gente sabe disso, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Mais você aprende, isso é muito gostoso. Isso é muito bacana. Então, talvez se eu te perguntar assim, talvez não, né? Vou te perguntar se um resultado desse, aí nós estamos falando, tá, o PISA, e aí eu já estou falando com você sobre as aprovações, porque a quantidade de aprovações, e aí tem chamado muito a nossa atenção a quantidade de aprovações já na terceira série. O menino já nem passa mais pelo cursinho, né? Sim. Seja talvez o grande segredo essa aprendizagem ou esse acompanhamento pelos dados? Eu acredito que assim você vai ter assim o que realmente está acontecendo, entendeu? Olha, cara, o professor trabalhou esse assunto
os alunos resolveram as baterias de exercício, o professor já tem uma devolutiva. Quando o aluno está na terceira série, aí é chamado de acompanhamento personalizado, ele resolve digamos, as folhas Z, que são os mini simulados, aí lá na terceira série, em algumas disciplinas são 10 questões, em outras são 5 questões, mas aí ele já tem esse acompanhamento personalizado com o próprio professor. Então, no período oposto, o aluno está estudando, ele vai lá, tem uma dúvida, ele já conversa com o professor. A nossa metodologia, ela é, digamos assim, eu falo assim que nós temos um diamante, e é claro que a escola vai trabalhando esse diamante, transformando ele num brilhante. Então, a nossa metodologia é muito linda porque assim, ó, você tem 70% das baterias de exercícios do nosso material com vídeo de resolução. Então isso ajuda muito. 100% das aulas, Pedro, pra você ter uma ideia, 100% das aulas você tem as videoaulas. O cara pode, o aluno pode chegar ali e falar, putz, ainda fiquei aqui. Ele entra no aplicativo. E ele já tem lá a aula, e é assim, é uma aula fragmentada por temas e subtemas de acordo com o material. Então, ali. São vídeos curtos, 5, 8, 10 minutos, são os temas e os subtemas. Então, isso ajuda muito. Por exemplo, a última etapa, que é esse mini simulado, que é a folha Z. 100% dos exercícios você tem os vídeos de resolução. Então, aquele momento que o aluno está ali estudando, cara, ele terminou, ele vai lá, publica as respostas dele na plataforma, é o momento que vai acontecer o aprendizado. Poxa, eu errei. Pô, cara, eu errei, mas eu tenho a possibilidade de aprender com o meu erro agora. Ele vai lá, acessa o vídeo. Ah, Adriano, e se ele acessou o vídeo 2, 3, 4 vezes ainda não entendeu? Aí é o momento dele ir lá no acompanhamento personalizado e conversar com o professor e sanar a sua dúvida. É isso que faz toda a diferença, Piero. Nada vem de graça, né? Para ter o resultado, para você conseguir chegar onde você quer, você tem um longo caminho, né? Tem. Mas vale a pena, hein? Não existe atalhos, apenas caminho. Esse é o segredo. Esse é o jovem Adriano Pulido. Esse é o segredo. Taxa. Isso é muito, muito bacana. E aí, a previsão aí dos meninos, como tem o feedback deles, a devolutiva deles sobre tudo isso, assim? Então, eles estão empolgados com esse protagonismo, com essa estrutura que a escola... Porque tem a sala de estudos também. Ele pode ficar estudando na própria escola. Ou se ele quiser ir para casa, mas a sala de estudo fica aberta até umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Não, Pedro. A sala de estudo, ela fica aberta um pouquinho mais. O aluno que está na terceira série, ele tem algumas aulas no período da tarde. Certo. Então, ele se programa. É claro que não é somente os estudos, ele tem que cuidar um pouquinho da mente, um pouquinho do corpo. Isso faz toda a diferença. Mas a sala de estudos, ela fica um pouquinho mais... E para isso... Só até as 18, até as 21 horas, a sala de estudos está à disposição. E nós temos um profissional que fica tomando conta. Mas assim, se você analisar a maturidade do aluno, é um ambiente mágico. Por quê? O aluno, às vezes, em casa, você tem muitas distrações, então o aluno não consegue se concentrar, ou às vezes o ambiente que ele estuda é no próprio quarto, então às vezes ele acaba deitando na cama ali, então não funciona. Ali não, você está com outros alunos ali se dedicando, então, cara... Sabe uma coisa que me encanta lá na sala de estudos, cara? Além dela ser linda. Ela é muito linda, super moderna e tal. Confortável. É confortável. Mas ela atende desde aquele aluno que quer sentar naquela baia que a gente fala, né? São as divisórias, né? A divisória ali sentadinho, que você vai ficar sentado sozinho até a mesa colaborativa. É isso. E assim, o estudo, ele acontece de uma forma individual. Tá? Então é você ali com você, colocando a mão na massa. É claro que quando você está com dúvida, você tem ali os colegas para trocar informações. Então, assim, eu acompanho muitos alunos, eles estudam, depois eles marcam um determinado horário para eles trocarem as informações. Isso é muito rico. E a nossa escola, a nossa sala de estudo tem os dois ambientes. O ambiente para você estar lá, aquele momento do estudo, é você com você mesmo ali, registrando as suas dúvidas, e o momento depois que você pode ir lá para o cowork, lá, sentar e tirar as dúvidas com os colegas. Isso é muito rico. Isso é vale muito a pena. E aí, em contrapartida, também, a nossa... Teve a festa junina pouco tempo atrás, né?
festa junina, teve o Interclasses também com eles. É bacana. Você precisa, é aquilo que você falou, né? Precisa estudar, precisa dessa organização e precisa também dar aquela relaxada também de vez em quando, né? Precisa, tem que cuidar um pouquinho do corpo, da alimentação. Eu coloco muito bem assim para os alunos, para eles gravarem muito essa informação jovem. Você tem que estudar intensamente, mas descansar também intensamente. Isso faz toda a diferença, Pedro. Então, cara, você tem que ter lá 8 horas de sono. Ah, Adriano, mas eu funciono muito bem com 7 horas. Ok, jovem, se você funciona muito bem, ok. A maior parte das pessoas necessitam de 8 horas de sono para você o quê? Ter um dia Que é um dia produtivo. produtivo. E assim, eu coloco para eles, cara, acorda, vai lá na frente do espelho, já fala, cara, hoje eu vou ter um dia maravilhoso, eu vou dar o meu melhor dentro das minhas condições. E quando você chegar no final do dia, agradeça, eu dei o meu melhor, tá? Rendeu os estudos hoje. Então, Valeu a pena. dentro das minhas condições, é isso aí. Hoje foi um dia maravilhoso. E aí você tem as estratégias também, né, Pedro? Sempre no dia anterior, você já tem que já preparar o próximo dia. Então, você entra lá no aplicativo. Nosso aplicativo, ele é mágico. Por quê? Porque ele personaliza a trilha de cada aluno quando ele está lá na terceira série do ensino médio. Ele é mágico, Pedro. Quando ele tá lá na terceira série, eu coloco o curso, ele Isso. personaliza. Você coloca a carreira e a universidade, ele vai montar a sua trilha. Como assim, Adriano? Utilizando a IA, a inteligência artificial, ele vai mostrar dentro do material a relevância dos conteúdos. Para você Então, poder o estudar não é mesmo. assim. Então, tem assim, muitos alunos que eles pensam que, Adriano, eu vou montar bloquinhos de estudo. Eu sempre começo por geografia, depois no dia eu vou estudar matemática, depois eu deixo por último a física. Claro que não, jovem. Se aquele assunto lá do dia que você vai estudar, lá você tem que fazer uma análise, você tem que analisar qual que é o mais recorrente. Então, o aplicativo ele te mostra no dia, ó, hoje você vai estudar lá o capítulo 10, então você tem essas 3 disciplinas, ele aponta para você lá a recorrência de cada um dos assuntos, e é claro que você tem que começar a iniciar os estudos por aquele assunto ou os assuntos mais recorrentes. É isso que faz toda a diferença. O segredo dos bons alunos não é estudar muito, mas sim estudar bem. Esse é o segredo. Cara. É o que faz toda a diferença da nossa metodologia. E aí, com tudo isso daí, todas essas informações, essa proposta e esse trabalho que é muito bem executado, te surpreende quando chega um resultado desse do PISA? Fala assim, nossa, eu não esperava isso. Não, esperava. É aquele. Estava- É o segredo, né? Não existe atalho, apenas caminho. Nós estamos trabalhando fortemente. E você vê hoje, né? Eu, assim, fico muito orgulhoso de andar. Eu entro nas salas para assistir pedaços, que são os trechos das aulas. Eu fico, assim, muito orgulhoso, assim, sabe? Com os professores, com a dedicação dos alunos, assim, é muito mágico. Então, você vê lá a dedicação, você conversa com eles, ó, vai ter simulado, tá lá, praticamente 100% dos alunos realizando simulados, e olha que na terceira série, praticamente todos os sábados, no período da tarde, nós estamos lá nos simulados. Cara, mas vale a pena. Assim, é mágico, você conversa com os alunos, fala, jovem, ó, um instrumento simulado, cara, é um instrumento muito precioso para você que está na terceira série. Além dele mostrar aquilo que você não aprendeu, ele vai ajudá-lo a controlar o quê? A ansiedade. Porque a ansiedade é o medo lá do futuro. Adriano, mas como assim controlar a ansiedade? Quanto mais simulados você resolver, e aí você vai errar com certeza muitas questões, mas você vai atuar nos teus erros, você vai guardando esses modelos de questões, então você vai aumentando o teu repertório. A chance de você chegar lá no dia da prova e as questões serem todas assim parecidas, fala, nossa, eu já resolvi uma questão parecida com essa, isso, né? é muito grande. Até porque se o então, seu repertório tá... A tua ansiedade não é que não ela vai estar tudo ok, não. Vai dar aquele friozinho na barriga, você vai ficar ansioso, sim, mas vai estar controlado, então porque você vai mais confiante. Você sabe que você trabalhou no simulado, né? você atuou nos erros, então isso faz toda a diferença. Então isso é muito bacana. E é muito gostoso. Quero agradecer você, esse bate-papo nosso aí, nosso Tati Talks aqui. E assim, parabenizar os professores, os nossos queridos alunos, as nossas famílias, que nós estamos agora, Pedro, num processo dessa aprendizagem baseada em dados, de compartilhar essas informações com as famílias. Então, isso é muito mágico.
todos os nossos instrumentos, avaliação dissertativa, avaliação objetiva, avaliação diagnóstica, nós temos o que? Os instrumentos, que é essa coleta das informações para os professores analisarem os dados e implementarem o que? As melhorias. Então isso é muito bacana e nós estamos compartilhando agora estas informações com as famílias. Então isso é muito rico. Show de bola. Muito obrigado você pelo carinho, obrigado pela presença. Pode chamar mais vezes? Vamos fazer mais? Com certeza, jovem Pedro. Então, muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal da Cultura FM aí. Você gostou dessa casa aqui bacana, que né? Chique, hein? Rapaz, tá muito gostei, chique, tá muito gostei chique. demais, Tá gostei muito demais. chique, tá chique. Família, muito obrigado. E aí, você curtiu um pouquinho aí? Curta o vídeo, comenta aí embaixo aí o que é isso. O que você tá fazendo, né, para estudar da melhor forma possível. E aí, claro, se quiser deixar sua dúvida, pedir uma ajuda aí pro Adriano Polido, nosso mago das aprovações. Gostou, hein? Os meninos que chamaram assim, eu achei bem amar. E O você mago aí, das jovem, aprovações. e ainda não estuda na Escola Tati, fica aí o convite, vai lá conhecer a Escola Tati, vamos conhecer um pouquinho da nossa metodologia, do nosso trabalho. É isso aí. Valeu demais. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Até a próxima.